Capítulo 7. Pais da ciência, homens de fé. Se o homem não foi feito por Deus, por que só é feliz com Deus? Blaise Pascal. O famoso filósofo e teólogo William Lane Craig conta que conheceu um indivíduo que se tornou cristão vindo do movimento chamado Livre Pensamento. Ele estudou o assunto da ressurreição de Jesus e concluiu, a partir das evidências, que o mestre havia ressuscitado dentre os mortos. Surpreendentemente, seus colegas do Livre Pensamento o insultaram duramente. Ele disse: "Por que eles são tão hostis? Eu simplesmente segui os princípios do livre pensamento e foi a isso que a razão e as evidências me conduziram." Esse incidente revela o preconceito localizado contra o cristianismo. Na mente de alguns, é impossível ser crente e intelectual ao mesmo tempo. Nada mais falso. Grandes cientistas atuais e do passado professam e professaram a fé cristã e fizeram boa ciência. Na verdade, os chamados pais ou precursores da ciência eram, em sua maioria, devotos cristãos. Talvez o mais destacado deles seja Isaac Newton, tanto que o poeta Alexandre Pope escreveu: "A natureza e as leis da natureza ocultavam-se nas trevas. Deus disse: faça-se Newton, e tudo se fez luz." Ainda tem gente que se surpreende quando descobre que Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos, autor do clássico e influente Filosofia Natural e Princípios de Matemática, escreveu também as Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. É uma obra fascinante e indispensável na biblioteca de todo cristão, e em particular dos estudantes universitários. O livro revela a clareza do raciocínio do grande cientista inglês aplicado ao estudo da Bíblia. Aqueles que seguem o método de interpretação gramático-histórico da Bíblia ficarão especialmente impressionados ao perceber a semelhança entre o entendimento profético de Newton e a compreensão teológica historicista, que estuda os acontecimentos proféticos ao longo da história humana. Com algumas divergências, naturalmente, aqui e ali, espalhadas pelas 224 páginas da obra, há pérolas como estas. A predição de coisas futuras refere-se à situação da Igreja em todas as épocas. Entre os velhos profetas, Daniel é o mais específico na questão de datas e o mais fácil de ser entendido. Por isso, no que diz respeito aos últimos tempos, deve ser tomado como a chave para os demais. Rejeitar suas profecias é rejeitar a religião cristã, pois que essa religião está fundada nas profecias a respeito do Messias. Sobre a confiança que Newton tinha nos evangelhos, ele escreveu: "Temos assim, comparando os evangelhos de Mateus e de João, a história da ação de Jesus de modo contínuo, durante 5 Páscoas. João é mais preciso no começo e no fim, Mateus no meio. Aquilo que um omite, o outro registra. Temos assim, nos evangelhos de Mateus e de João, todas as coisas contadas na devida ordem, desde o começo da pregação de João até a morte de Cristo." Com respeito ao Apocalipse, o cientista escreveu: "Tendo assim estabelecido a época em que deve ter sido escrito o Apocalipse, não preciso falar muito da sua autenticidade, já que estava tão em voga nos primeiros tempos que muitos tentaram imitá-lo, forjando Apocalipses sob o nome dos apóstolos, e os próprios apóstolos, como já mencionei, o estudaram e citavam as suas frases. Como se pode ver, além de cientista, Newton era também grande teólogo e estudioso das escrituras, faceta relativamente desconhecida do público em geral, até bem pouco tempo atrás." A revista Sapiens número 4, publicação filha da revista Super Interessante, chamou atenção para esse lado pouco conhecido do descobridor da gravidade, das leis do movimento, um dos precursores mais importantes da ótica e reinventor da matemática. O texto, cuja chamada de capa é
A face oculta de Isaac Newton afirma que o cientista passou a vida estudando a Bíblia para prever quando Jesus voltaria à Terra. O subtítulo da matéria deixa claro todo o preconceito de alguns segmentos da mídia popular contra aqueles que se dedicam a conhecer a palavra de Deus. Isaac Newton, quem diria, era um religioso fanático. Por que fanático? Só porque não limitava a fonte de seus conhecimentos ao método científico? Na verdade, o fato de Newton não ter visto contradição entre a ciência e a religião deveria fazer os cientistas céticos de hoje rever seus conceitos. A matéria diz mais. No caso de Newton, o misticismo e a religião não só conviveram com a ciência, como a fortaleceram. Seu mergulho profundo nas experiências alquímicas, que eram muito comuns na época e foram precursoras da própria química, e nas raízes da teologia, pode ter influenciado seus pensamentos a respeito de uma visão mais ampla do universo, afirma Michael White, autor da biografia Isaac Newton, o Último Feiticeiro. Segundo Sapiens, Newton morreu afirmando que o movimento e as órbitas dos planetas eram definidos por Deus, assim como a composição da matéria. Ele já via a incoerência até mesmo no pensamento que Darwin desenvolveria mais de um século depois. Se os homens, animais e etc. tivessem sido criados por ajuntamentos fortuitos de átomos, haveria neles muitas partes inúteis. Aqui uma protuberância de carne, ali um membro a mais. Alguns animais poderiam ter um olho só, outros mais dois. Newton encarava o aprendizado como uma forma de obsessão, uma busca a serviço de Deus, nas palavras de James Blake, autor de Isaac Newton. No fim da matéria, somos informados de que, nos últimos dias de vida, Newton passou a dedicar mais tempo ao estudo da Bíblia. Em 1727, enquanto os criadores das máquinas a vapor nasciam na Inglaterra, Newton morreu tentando descobrir a data que Deus tinha marcado para o juízo final. Para mim, é bastante significativo o fato de que, depois de tanto estudar várias áreas do conhecimento, Newton tenha dedicado à Bíblia seus últimos dias. Teria percebido nela uma fonte mais coerente e segura de informações e de inspiração? Num artigo de Leon Stanliffe, citado no livro O Cientista Isaac Newton, Adventista, do Dr. Rui Vieira, é dito que, se tal personagem, Newton, foi capaz de compatibilizar a fé religiosa com o conhecimento científico, conviria olharmos mais profundamente para sua experiência. Em artigo publicado no site G1, Reinaldo José Lopes diz que é bastante possível que a fé religiosa de Newton e seu interesse por assuntos esotéricos tenham facilitado suas descobertas. Ele cita José Luiz Goldfarb, historiador da ciência. A gente tem de inverter a relação. Não é apesar de suas crenças religiosas e místicas que Newton consegue dar o pulo do gato nos trabalhos sobre a gravidade. É justamente devido a elas. Os próprios estudos bíblicos de Newton já denotam uma sensibilidade mais crítica e moderna, uma tentativa de estudar as profecias de forma quase matemática, usando cronologias detalhadas. Goldfarb ressalta que Newton é um dos precursores da ciência que teve suas ideias fertilizadas pelo pensamento religioso. Os dois campos se falavam e se influenciavam muito. Em seu livro A Ciência Descobre Deus, o Dr. Ariel Holt menciona a ocasião em que visitou a famosa abadia de Westminster, na Inglaterra. Ali estão sepultados Newton e Darwin. Holt relembra: quando visitei os túmulos desses dois ícones do mundo científico, não pude deixar de meditar sobre o legado contrastante sobre Deus que ambos deixaram à humanidade. A vida de Newton ilustra claramente como a excelência científica e uma firme fé em Deus podem andar de mãos dadas. A crença monoteísta num Deus único, se vista como um todo, também pode ter sido uma influência positiva nos primórdios da ciência e da filosofia, de acordo com Mauro Condé, professor de História e Filosofia da Ciência da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Na verdade, a crença monoteísta não foi uma influência positiva para o surgimento da ciência. Na verdade, foi a influência. O berço da ciência. O professor Condé arranhou um assunto pouco explorado, mas muito interessante.
Qual é o berço da ciência moderna? Em que contexto cultural o método científico nasceu e por quê? Você arrisca uma resposta? Um livro muito instrutivo para aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos em história e filosofia da ciência tem como título A Alma da Ciência, Fé Cristã e Filosofia Natural. Os autores são Nancy Pearcey, escritora científica e editora colaboradora do Pascal Center for Advanced Studies in Faith and Science, e Charles Taxton, PhD em Química e pós-doutorado em História da Ciência pela Universidade de Harvard. No livro, eles sustentam as bases cristãs da ciência moderna, o tipo de pensamento conhecido hoje em dia como científico, com sua ênfase na experimentação e formulação matemática, surgiu numa cultura específica, a da Europa Ocidental, e em nenhuma outra, afirmam, e completam. Os mais diversos estudiosos reconhecem que o cristianismo forneceu tanto os pressupostos intelectuais quanto a sanção moral para o desenvolvimento da ciência moderna. Pearcey e Taxton demonstram com boa documentação histórica que o conflito ciência versus religião é equivocado e tem origem recente. Segundo eles, durante cerca de 3 séculos, a relação entre a ciência e a religião pode ser bem mais descrita como uma aliança. Os cientistas que viveram do século XVI até o final do século XIX viveram num universo muito diferente daquele no qual vive o cientista de hoje. É bem provável que o primeiro cientista tenha sido um indivíduo temente a Deus, que não considerava a investigação científica e a devoção religiosa incompatíveis. Pelo contrário, sua motivação para estudar as maravilhas da natureza era o ímpeto religioso de glorificar o Deus que as havia criado. A exemplo de Condé, cientistas e historiadores estão se convencendo de que, longe de ser um impedimento para o progresso da ciência, o cristianismo, na verdade, o incentivou. A cultura cristã, dentro da qual a ciência surgiu, não foi uma ameaça. Na verdade, ela exerceu a função de facilitadora. Isso porque a Bíblia ensina que a natureza é real, diferentemente de outros sistemas religiosos que a consideram irreal, como o panteísmo, o hinduísmo e o idealismo. Nas palavras de Langdon Gilkey, professor de teologia da University of Chicago, a doutrina bíblica da criação implica que o mundo não é ilusório, antes é uma esfera de estruturas definíveis e relações reais, e, portanto, um objeto passível tanto do estudo científico quanto filosófico. Segundo Pearcey e Taxton, outra convicção bíblica que favoreceu o desenvolvimento da ciência é a ideia de que a natureza tem valor e o que Deus fez é bom. Os gregos antigos, por exemplo, não tinham essa convicção. Eles equiparavam o mundo material ao mal e à desordem. Daí o fato de denegrirem qualquer coisa relacionada à esfera material. O trabalho manual era relegado aos escravos. Muitos historiadores acreditam que esse é um dos motivos pelos quais os gregos não desenvolveram uma ciência empírica, que requer observação prática e de primeira mão, bem como a experimentação. Por outro lado, o cristianismo ensina que o mundo físico tem grande valor como criação de Deus e que as coisas materiais devem ser usadas para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Pearcey e Taxton dizem que, além da valorização do mundo físico, a religião bíblica promoveu uma desdeificação da natureza, pré-condição essencial para a ciência. Enquanto a natureza é objeto de adoração religiosa, sua análise é considerada uma heresia. O monoteísmo da Bíblia, do Deus fora da matéria, exorcizou os deuses da natureza, libertando a humanidade para desfrutá-la e investigá-la sem medo. Somente quando o mundo deixou de ser um objeto de adoração é que pôde se tornar um objeto de estudo. E para que se tornasse objeto de estudo, o mundo deveria ser encarado como um lugar em que os acontecimentos ocorrem de modo confiável e regular, o que, diga-se de passagem, também foi um legado do cristianismo. Inclusive, é bom lembrar que o próprio avanço da tecnologia se deve, em grande medida,
ao pensamento cristão bíblico. Entre os primeiros cientistas havia aqueles que consideravam a tecnologia um meio de amenizar os efeitos destrutivos do pecado, conforme registrado em Gênesis 3. A ciência teve raízes e floresceu no solo do pensamento cristão. Foi alimentada pela ideia cristã de que nós e o mundo fomos criados pelo mesmo Deus, o mesmo Deus vivo, o mesmo ser consciente com intelecto, entendimento e razão. E não somente fomos criados por Deus, fomos criados à sua imagem, e a parte mais importante da imagem divina em nós é a habilidade de nos assemelharmos a Deus ao termos o conhecimento do mundo que nos rodeia, de nós mesmos, inclusive do próprio Deus. Ombros de gigantes. Como disse antes, os precursores da ciência eram homens de fé e conseguiram conciliar a pesquisa científica com suas convicções religiosas. Eis alguns exemplos. René Descartes, matemático e filósofo do século XVII. Para ele, as leis matemáticas investigadas pela ciência eram legisladas por Deus da mesma maneira que um rei determina leis para o seu reino. Loren Eiseley diz que, em termos históricos, a ciência nasceu de um ato inteiramente baseado na fé em que o universo possuía uma ordem e que esta podia ser interpretada por mentes racionais. Van Helmont, um dos primeiros químicos, creio que a natureza é o projeto de Deus, por meio do qual uma coisa é aquilo que é, fazendo ou agindo como lhe é ordenado. Nicolau Copérnico, astrônomo polonês que defendeu o heliocentrismo, o Sol no centro do sistema, em oposição ao geocentrismo, a Terra no centro. Visão católico-aristotélica vigente na época. A Bíblia nada tinha que ver com essa disputa, embora muitos confundam isso. Copérnico afirmava que as leis da natureza não são intrínsecas e não podem ser deduzidas a priori, antes são impostas ou infundidas por Deus, e só podem ser conhecidas a posteriori, por meio da investigação empírica. Galileu Galilei, físico-matemático e astrônomo italiano, ele argumentou que não podemos presumir saber como Deus pensa, devemos sair e olhar para o mundo que ele criou, inaugurando assim o método científico. Isaac Newton, segundo ele, o principal objetivo da ciência é realizar uma argumentação retrospectiva ao longo da cadeia de causas e efeitos mecânicos, até chegar à primeira de todas as causas, que certamente não é mecânica, e que para Newton é Deus. O método experimental foi mais bem sucedido do que jamais poderia se imaginar, observa Eiseley, mas a fé a qual ele deve sua existência também tem uma dívida para com o conceito cristão da natureza de Deus. A crença no Deus fidedigno e racional levou ao pressuposto de um universo racional e ordenado, e de acordo com Eiseley, a ciência de hoje ainda é mantida por esse pressuposto. A pergunta, segundo Percy e Thaxton, é: quanto tempo mais esse pressuposto continuará a manter a ciência? Certa vez, Newton disse que, se viu mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes, referindo-se humildemente aos seus colegas de ciência Kepler e Galileu. Infelizmente, a humildade que impregna essa declaração do grande cientista inglês parece não existir na postura de muitos cientistas modernos, que ignoram a opinião religiosa dos gigantes que os precederam, quando qualificam certos pesquisadores atuais de pseudocientistas pelo simples fato de crerem no cristianismo. Estão, na verdade, ofendendo até mesmo aqueles que os precederam e lhes legaram o próprio meio de sobrevivência, a ciência. Antecipações científicas na Bíblia. Conforme esclarece o livro Criação, Criacionismo Bíblico de Alexander von Stein, a Bíblia não está escrita na linguagem da ciência. Ela está escrita de tal modo que possa ser entendida por todas as pessoas de todas as épocas. Seu objetivo principal, inclusive no relato da criação, não é nos fornecer informações científicas sobre a ação criadora de Deus. Pelo contrário, ela quer antes nos mostrar a ação de Deus para com os homens, e por isso descreve as coisas de acordo com a sua importância para eles.
Por isso, a parte da criação que por sua dimensão constitui quase tudo, o imenso universo, é mencionada apenas com uma curta oração subordinada, e as estrelas, enquanto uma pequena região do planeta Terra é descrita minuciosamente, o Jardim do Éden. A despeito de não empregar linguagem científica, a Bíblia está em perfeito acordo com a ciência experimental. Em seu livro Razão, Ciência e Fé, o doutor em filosofia pela Universidade de Chicago, J.D. Thomas, afirma que nesse conflito entre a Bíblia e a ciência, segundo o ponto de vista popular, notemos que existe na realidade uma tensão entre a Bíblia e o cientismo, teoria que defende ser a ciência o único método para o conhecimento de todas as coisas e não entre Bíblia e ciência. Embora não seja um livro de ciências com linguagem científica, conforme explicou von Stein, quando a Bíblia trata tangencialmente de assuntos científicos, acerta em cheio. Na verdade, as escrituras sagradas se anteciparam em séculos a muitas descobertas científicas recentes, como veremos nos exemplos a seguir. Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Gênesis 15, verso 5. O que há de tão fantástico nesse texto em que Deus desafia Abraão a imaginar o número de seus descendentes? Hoje, nada. Mas na época em que ele foi escrito por Moisés, estimava-se que houvesse 5.119 estrelas no céu, e Parco, no segundo século antes de Cristo, acreditava que havia menos de 3.000 estrelas, e Ptolomeu, no segundo século depois de Cristo, acreditava que fossem 1.056. Até a invenção do primeiro telescópio, é possível que a declaração bíblica de que as estrelas são incontáveis tenha causado muita estranheza. Hoje se sabe que somente em nossa galáxia existem cerca de 100 bilhões de estrelas. Se multiplicarmos esse número pela quantidade estimada de galáxias no universo, entre 40 e 100 bilhões, teremos uma vaga ideia de quantidade fabulosa de estrelas que há no universo. Ele, Deus, estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Jó 26, verso 7. Imagine dizer que a Terra está pairando sobre o nada, no vácuo espacial, para alguém no ano de 1520 a.C., ou seja, há mais de 3.500 anos. Naqueles tempos, alguns egípcios achavam que a Terra estava apoiada sobre 5 colunas, e outros admitiam que nosso planeta havia sido chocado de um grande ovo cósmico, que possuía asas e voava. Os estudos científicos aceitos no Egito no tempo de Moisés, segundo as recentes descobertas arqueológicas, davam conta de que, enquanto aquele enorme ovo voava, completou-se dentro da casca o processo de mitose e este mundo surgiu. Era a última novidade ensinada no Egito naqueles dias. Moisés estudou na Universidade Federal do Egito. No entanto, onde está nos escritos mosaicos a teoria de que a Terra se apoiava em 5 colunas ou de que fora chocada de um enorme ovo voador? Ele, Deus, é o que está assentado sobre a redondeza da Terra. Isaías 40, verso 22. Esse é um texto curioso e cercado de polêmica. Estaria Isaías revelando que a Terra é um globo, como sugerem outras versões bíblicas, ou estaria apenas se referindo à impressão de que se tem de que a Terra é circular? Difícil saber, mas o que alguns fazem é acusar a Bíblia de ensinar que a Terra é plana. Você acredita em mitos? Façamos uma pausa para explicar esse. O livro Inventando a Terra Plana, de Jeffrey Burton Russell, historiador e pesquisador da Universidade da Califórnia, mostra convincentemente que a ideia da Terra plana foi uma elaboração mais ou menos recente. Embora hoje se saiba que os europeus renascentistas tenham supervalorizado a ideia de que houve um período de 1000 anos de trevas intelectuais entre o mundo clássico e o moderno, Russell acredita que o erro da Terra plana não havia sido incorporado à ortodoxia moderna antes do século XIX. Russell descobriu o fio da meada nos escritos do americano Washington Irving e do francês Antoine-Jean Letrone, responsáveis pela posterior propagação do mito da Terra plana, mas sua disseminação no pensamento convencional ocorreu entre 1870 e 1920, como consequência da guerra entre a ciência e a religião.
quando para muitos intelectuais na Europa e nos Estados Unidos, toda religião tornou-se sinônimo de superstição e a ciência tornou-se a única fonte legítima da verdade. Foi durante os últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século XX que a viagem de Colombo tornou-se então um símbolo amplamente divulgado da futilidade da imaginação religiosa e do poder libertador do empirismo científico. Os pensadores medievais, da mesma forma que os clássicos que os antecederam, criam na redondeza da Terra. O fato é que nem Cristóvão Colombo, nem seus contemporâneos pensavam que a Terra fosse plana. Não há uma referência sequer nos diários do navegador e de outros exploradores que levante a questão da redondeza da Terra, o que indica que não havia contestação alguma a esse respeito na época. Assim, segundo Russell, é comum a regra de Edward Grande de que no século XV não havia pessoas cultas que negassem a redondeza da Terra. No entanto, esse mito permanece até hoje, firmemente estabelecida com a ajuda dos meios de comunicação e dos livros didáticos. Com que interesse? Para Russell, o mito da Terra plana pode ser rastreado até o século XIX, especialmente a partir de 1870, à medida que autores de livros-textos se envolveram na controvérsia em torno do evolucionismo. No início do século XX, a força dominante subjacente ao erro da Terra plana foi o anticlericalismo do iluminismo no seio da classe média na Europa e o anticatolicismo nos Estados Unidos. No entanto, como os escolásticos e filósofos medievais se baseavam em Aristóteles e este defendia a esfericidade da Terra, os iluministas tiveram que arranjar outros referenciais para dizer que o mito se baseava neles, e os encontraram em Lactâncio, 245 a 325 d.C., e Cosme Indicopleustes, autor de Topografia Cristã, escrito entre 547 e 549 d.C. Só que, segundo Russell, Lactâncio tinha ideias muito estranhas sobre Deus e não foi levado em consideração na Idade Média. Na verdade, ele foi considerado herege, até que os humanistas da Renascença o ressuscitaram, apregoando sua suposta influência. Indicopleustes, partindo de escritos de filósofos pagãos e interpretando erroneamente textos bíblicos poéticos, defendeu a ideia da Terra plana. Ele era ignorado ao invés de seguido. Detalhe: a primeira tradução de Cosme para o latim não foi feita senão em 1706. Portanto, como poderia ele ter tido influência sobre o pensamento ocidental medieval? Russell arremata: Lactâncio e Cosme foram símbolos convenientes a serem usados como armas contra os antinarvinistas, em torno de 1870. O relacionamento entre a ciência e a teologia estava começando a ser descrito através de metáforas bélicas. Os filósofos propagandistas do iluminismo, particularmente David Hume, haviam plantado uma semente ao implicar que estavam em conflito os pontos de vista científicos e cristãos. Augusto Comte, 1798 a 1857, havia argumentado que a humanidade estava laboriosamente lutando para ascender em direção ao reinado da ciência. Seus seguidores lançaram o corolário de que era retrógrado, tudo que impedisse o advento do reino da ciência. Seu sistema de valores percebia o movimento em direção à ciência como bom, de tal forma que o que atrapalhasse esse movimento era mal. O erro da Terra plana foi desta forma incluído no contexto de uma controvérsia muito maior, a alegada guerra entre ciência e religião. O próprio Copérnico, no prefácio de seu clássico trabalho de revolucionismo, usou Lactâncio para ilustrar como a ignorância dos opositores à ideia da Terra esférica era comparável à dos que insistiam no geocentrismo. Curiosamente, Copérnico não diz que Lactâncio era unanimidade no pensamento medieval. Esse prefácio foi enviado para o Papa a fim de obter aprovação eclesiástica. Copérnico não atacaria Lactâncio e sua ideia de terra plana se a Igreja estivesse de acordo com esse pensamento. O problema, como já vimos, teve que ver com o geocentrismo aristotélico versus heliocentrismo, e não com o formato da Terra.
Depois dessa pequena explicação de um tal mal entendido histórico, voltemos às antecipações científicas registradas na Bíblia. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Jó 28, verso 25. O barômetro, um instrumento usado para medir a pressão atmosférica, só foi inventado em 1643 pelo físico italiano Evangelista Torricelli, 1608 a 1647. Entretanto, a Bíblia já declarava que o ar ou o vento tem peso 3.000 anos antes de a ciência descobrir esse fato. A Bíblia também traz muitas importantes noções de sanitarismo. Todos os dias em que a praga estiver nele será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Levítico 13, verso 46. Por centenas de anos, a temida doença da lepra matou milhares de pessoas na Europa. A medicina da época não tinha como minimizar o fato. Como última opção, resolveu-se adotar o conceito de contágio apresentado no verso citado acima. Logo que as nações europeias observaram que a aplicação da quarentena pública trazia a lepra sob controle, aplicaram o mesmo princípio contra a peste negra. Os resultados foram igualmente surpreendentes e milhões de vidas foram salvas. Doenças intestinais como a disenteria e a febre tifoide continuavam a levar muitas vidas. O costume geral era que o excremento fosse atirado nas ruas sujas, que não eram pavimentadas. As moscas se encarregavam de espalhar as doenças, matando milhões. Muitas vidas teriam sido salvas se as orientações de Deuteronômio 23, 12 e 13, que são lições de sanitarismo básico, tivessem sido seguidas. Também terás um lugar fora do arraial para onde sairás. Entre os teus utensílios terás uma pá. E quando te assentares lá fora, então com ela cavarás e virando-te cobrirás os teus excrementos. Rudolf Virchow, de 1821 a 1902, conhecido como um dos precursores da patologia moderna, disse: Moisés foi o maior higienista que o mundo já viu. Ensinou em seus pontos essenciais quase todos os princípios de higiene praticados hoje. O fato é que Moisés não aprendeu sobre medicina preventiva no Egito. Lá havia muito misticismo e alguns tratamentos e remédios administrados aos doentes eram bastante exóticos. A expectativa de vida no Antigo Egito não era muito alta. No entanto, quando os hebreus saíram de lá e passaram a viver como nômades no deserto, a duração da vida deles foi significativamente aumentada. Sem contar o fato de que não havia mais, eles não ficavam doentes. Tudo fruto da proteção de Deus, sem dúvida, e da medicina preventiva ensinada por ele a Moisés. Outro assunto interessante é a circuncisão. Ela foi orientada por Deus 10 gerações após o dilúvio, quando foi feito um pacto com Abraão. Circuncidar-vos-ei na carne do prepúcio, e isto será um sinal de pacto entre mim e vós. À idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circundado. Gênesis 17, versos 11 e 22. Emmett Holt e Rush Kintosh afirmam que um bebê recém-nascido tem sua susceptibilidade a hemorragias entre o segundo e quinto dia de vida. Hemorragias nessa época, embora normalmente inconsequentes, são às vezes extensas, podem produzir sérios danos nos órgãos acometidos. Observou-se que a tendência à hemorragia se deve ao fato de que o importante elemento coagulador do sangue, a vitamina K, é produzido de forma insuficiente antes do quinto e sétimo dia. Um segundo elemento também necessário à coagulação do sangue é a protrombina. No terceiro dia de vida de um bebê, a protrombina disponível corresponde apenas a 30% do normal. Qualquer cirurgia realizada em um bebê nesse tempo o predisporia a sérias hemorragias. Já no 8º dia, a protrombina se eleva a um nível bem melhor do que o normal, acima de 100%. Depois ela desce para 100%. Isso quer dizer que um bebê de 8 dias tem mais protrombina do que terá em qualquer outro momento de sua vida. Abraão não escolheu o 8º dia depois da experiência de tentativas e falhas. Nem Abraão, nem seus companheiros da antiga cidade de Ur, na Caldeia, haviam sido circuncidados.
O dia certo foi escolhido pelo criador da vitamina K e da protrombina. Isto comereis, de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas, mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não comereis. Deuteronômio 14, versos 9 e 10. Esse texto, juntamente com Levítico 11, apresenta as características dos animais considerados próprios para consumo humano. No caso dos peixes, é preciso que tenham barbatanas e escamas. Note o que noticiou a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. A ingestão regular de peixe branco e gordo protege contra o desenvolvimento de diabetes tipo 2. No entanto, a ingestão de marisco parece ter efeito contrário, revela um estudo publicado na revista Diabetes Care. O estudo revelou que, ao longo de um período médio de 10 anos, 725 participantes desenvolveram diabetes tipo 2 e que o risco de desenvolvimento dessa patologia foi cerca de 25% menor nos participantes que ingeriram uma ou mais porções de peixe branco ou gordo por semana. Inesperadamente, os investigadores verificaram que os participantes que ingeriram quantidades semelhantes de marisco, principalmente camarão, caranguejo e mexilhões, tinham um risco 36% maior de desenvolver diabetes tipo 2. A verdade é que, se quisermos ter boa saúde e mente clara, além de seguir os princípios expostos na Bíblia, devemos voltar ao padrão dietético estabelecido por Deus na criação. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão somente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Gênesis capítulo 1, verso 29. Inúmeras pesquisas têm comprovado os benefícios de uma dieta vegetariana. Vou citar apenas uma. Um estudo da Universidade de Henrik-Heine, na Alemanha, traz mais evidências de que o consumo de frutas e legumes pode melhorar o aprendizado, a memória e o raciocínio de pessoas saudáveis. Avaliando 193 pessoas com idade entre 45 e 102 anos, os pesquisadores observaram que aqueles com a maior ingestão diária de vegetais, cerca de 400 gramas, tinham maior nível de antioxidantes, menores indicadores de danos oxidativos e melhor desempenho cognitivo do que aqueles que consumiam menos de 100 gramas de frutas e verduras por dia. Outros textos bíblicos poderiam ser mencionados como Amós, capítulo 5, verso 8, Jó 36, versos 27 e 28 e Eclesiastes capítulo 1, verso 7, que falam do ciclo hidrológico, mas quero me deter um pouco mais no estilo de vida apresentado pela Bíblia. Além de textos como Levítico 7, 22 e 24 e Provérbios 25, 27, que mencionam os males do consumo de gordura animal e do açúcar, mel em excesso, há outras recomendações bíblicas que, se seguidas, promovem saúde e longevidade. Em maio de 2008, a jornalista Ana Paula Padrão foi conferir de perto um grupo de pessoas que procura colocar esses princípios em prática, e em decorrência disso tem vida mais longa e com maior qualidade. Os adventistas de Loma Linda, na Califórnia, Estados Unidos. Essa reportagem foi ao ar no programa SBT Realidade. Dias depois entrei em contato com Ana Paula a fim de publicar uma pequena entrevista na revista Adventista, revelando as impressões que ela teve ao preparar a matéria. Como surgiu a pauta? Ana Paula: surgiu a partir da pesquisa que indica que Loma Linda é um dos locais no mundo com maiores índices de longevidade. Esse foi o seu primeiro contato com os adventistas do sétimo dia? Ana Paula: na verdade, o programa não era sobre a igreja adventista, mas sim sobre o fato de que se vive muito na cidade, e acabamos descobrindo que a igreja adventista tem muito a ver com a longevidade. Eu já tinha uma opinião bastante positiva sobre a igreja adventista, e principalmente sobre a maneira como os adeptos estimulam a formação educacional. Quanto tempo você ficou em Loma Linda e o que mais chamou sua atenção lá? Ana Paula: fiquei apenas um dia e o que me chamou a atenção foi a extrema organização da cidade. A que fatores você atribui a longevidade dos adventistas californianos? Ana Paula:
Em primeiro lugar, ao fato de serem vegetarianos, mas acho que outro fator muito importante é a solidariedade entre as famílias. Acha que a fé dos adventistas contribui de alguma forma para esse estilo de vida saudável? Ana Paula: acho que a fé, de maneira geral, qualquer crença, ajuda as pessoas a viverem melhor. Há mais de 100 anos, os adventistas procuram colocar em prática simples e eficazes conceitos de saúde, como dieta natural, uso abundante de água, atividade física, repouso adequado, exposição correta à luz solar, confiança em Deus e etc. Onde descobriram essa receita da longevidade saudável? Simples, nas páginas de um livro milenar que tem muito a nos dizer, não apenas sobre saúde. O mundo na contramão. Anos atrás, estive na igreja adventista de Tatuapé, em São Paulo. Enquanto apresentava palestra para os jovens, conheci um rapaz que disse algo de que nunca me esqueci. Quando me perguntam se não uso bebidas alcoólicas por ser cristão, respondo com outra pergunta: por que você bebe? Quando me perguntam por que não pratico sexo casual, eu pergunto: você faz isso? E assim por diante. Depois lhes apresento os motivos racionais para essas minhas decisões, fazendo-os ver que não sou eu quem está na contramão. A verdade é que, por mais que alguns insistam em apresentar os cristãos, aqui me refiro aos cristãos bíblicos equilibrados, como extraterrestres, alienados, eles, os crentes, é que, via de regra, estão seguindo as leis da vida. O mesmo Deus que nos legou a Bíblia Sagrada também criou as leis da natureza e sabe como nosso corpo funciona. Portanto, não é coincidência perceber que, quando seguimos essas leis, temos vida em abundância, conforme João 10:10. É a simples relação de causa e efeito, fidelidade ao manual da vida. Pelos motivos apresentados neste capítulo e o que vou apresentar no capítulo 9, além de muitos outros motivos que a limitação de espaço impede de abordar, a Bíblia continua sendo um livro singular e valioso para os que a leem e obedecem. Talvez por isso, Moacir Ciclar, médico e um dos maiores escritores brasileiros da atualidade, tenha se admirado. O que dizer de um livro que está traduzido em 2.167 idiomas e dialetos, que no último século teve edições totalizando mais de 2 bilhões de exemplares, está ao alcance de 85% da humanidade e é lido há cerca de 3.000 anos? Que tal coisa não existe, responderia um editor incrédulo, sobretudo um editor brasileiro acostumado a pequenas tiragens. Mas existe sim. Esse livro é a Bíblia, que merece com justiça o título de maior best-seller de todos os tempos. Como se explica que um livro que começou a ser escrito há quase 3.000 anos ainda tenha tantos e às vezes tão importantes leitores? Uma pergunta tanto mais significativa quando se considera que textos envelhecem. A Bíblia é uma exceção. Trata-se de um livro eminentemente legível, mesmo em tradução, e mesmo nos dias atuais, uma fonte de sabedoria e ensinamento, até para pessoas não religiosas. Gigante brasileiro. Na revista Brasil, Almanaque de Cultura Popular, novembro de 2006, há um texto alusivo ao Dia Mundial da Ciência, que é dia 24/11. A pequena matéria afirma que se o Brasil tivesse um panteão das ciências, nele estaria o curitibano César Lattes. Nascido em 1924, aos 22 anos, Lattes pesquisou na Universidade de Bristol, Inglaterra, uma partícula do átomo prevista, mas inédita. Finalmente, ele descobriu o meson pi e chamou a atenção para a ciência nacional. Lattes recebeu vários prêmios, mas não o Nobel de Física. Segundo a matéria, em 1950, fatores mal explicados deram um prêmio a Cecil Powell, seu colega de equipe inglês. Depois, com Eugene Gardner, Lattes criou artificialmente o meson. O físico brasileiro morreu em 8 de março de 2005 e é reconhecido como o maior cientista do Brasil. Ele era para as pessoas esclarecidas o que Pelé é para o povão, diz Luda Goldman, seu colega de USP. Pouco antes de sua morte, Lattes concedeu entrevista ao jornal da Unicamp. Leia alguns trechos aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra, está bem?
e depois criou as águas. Continue lendo. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Tinha o céu, a terra e as águas. Então, o que ele disse? Deus disse: faça-se a luz. Ele estava no escuro, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou o dia luz e as trevas noite. Assim surgiu a tarde e em seguida a manhã. Foi o primeiro dia. Está bom? Então você queria saber sobre a origem do universo? Está aqui, A Origem do Universo. Você conhece, já ouviu falar desse livro? Foi assim que começou o diálogo entre uma repórter e o físico César Lattes, professor emérito da Unicamp. O peso do livro do Gênesis foi maior que o dos livros todos reunidos na Bíblia pousada sobre o sofá, lida pelo jornalista a pedido do cientista. Dia agradável, ensolarado na casa simples e acolhedora do distrito de Barão Geraldo, em Campinas, onde se abriga a família de um dos maiores cientistas do mundo. Verbete da Enciclopédia Britânica, Lattes dizia acertar a Bíblia como a origem da matéria. Curitibano, foi um dos criadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e tornou-se professor da Unicamp em 67. O que o senhor acredita ser aceitável para explicar a origem do universo? Lattes: olha, eu acredito neste livro aqui. Bate na capa da Bíblia. Professo acreditar no que o cientista fala, porque é assim que ganho dinheiro como professor, mas eu não acredito, acredito na Bíblia. As galáxias, dizem eles, está na moda, e o Big Bang, o traque enorme há 18 bilhões de anos, originou o universo, mas apareceu onde? No espaço e no tempo, Deus criou a matéria. E o Senhor o que diz? Lattes: bate 5 vezes sobre a Bíblia. Se a teoria do Big Bang ainda é aceita, não em sua essência, mas em algumas nuances, podemos questionar de onde veio a matéria antes de grande explosão. Deus criou, e eu não brigo com astrônomos por isso, porque eu não os levo a sério.